Fala, meu povo, estamos aqui de volta para mais um episódio do Tech Faz Sentido. Você já sabe, o podcast oficial da Certsys para falar de inovação, tecnologia, empreendedorismo, muitos outros temas aí também de carreira. Hoje estou ao lado dele, vocês já viram aí mais uma vez, Bruninho. Tamo junto, trazendo... Acho que essa mesa, assim, eu sempre falo que é um papo muito incrível, mas hoje é uma mesa de experiência. Cara, eu tava pensando aqui, é um nome que a gente tentou trazer desde a primeira temporada, então bem feliz que hoje conseguimos Deu aqui. Certo. E aí, né, eu acho que assim, uma das pessoas que tá aqui com a gente, até falei que ia brincar com esse, é o meu co-host. Durante suas férias, essa pessoa estava aqui comigo, Pois é, fiquei não sabendo. Então, João, bem-vindo de volta e brigadão aí por estar aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem bastante do papo. Boa, João. E ao lado dele, nosso convidado aí, tentamos de longa data e finalmente conseguimos. Que bom que está aqui com a gente, Thiago Aguiar. Legal, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. João, valeu mais uma vez pelo papo. Vamos lá, vamos conversar. Certeza. Show de bola. Thiagão, que além de vencedor da 4ª temporada do Aprendiz, hoje é head de novas plataformas na TechBan. É isso, Thiago? É isso aí. E, cara, já começa me contando como que foi essa transição de carreira, né? Porque, na verdade, sua formação é em advocacia, você estudou Direito, né? Uhum. Atuava na área, e aí, por favor, do nada, teve esse câmbio todo aí. Como que aconteceu pra você estar onde você tá hoje, cara? Putz, aí a gente vai ter quanto tempo aqui pra gente falar? Resumidamente. Põe no 2x aí, vamos lá. Bota aí no 2x, sinceramente. Vou tentar falar rápido aqui. Muito bom. Não, mas eu sou advogado, né? Me formei em Direito, sou mestre em Direito também. Trabalhei bastante, uns 10 anos como advogado. E aí, um belo dia, eu olhava do outro lado da mesa, como vocês estão aqui, olhava para meus clientes e falava assim, pô, esses caras ganham dinheiro, viu? Esses caras fazem muita de coisa legal e eu tô aqui fazendo contrato. E eu já tinha o meu escritório, então sempre tive um pouquinho da veia empreendedora. Então, eu queria empreender, queria fazer alguma coisa diferente e olhava para o escritório de advocacia e falava assim, puxa, esse negócio aqui... Não vai fazer eu atingir meu propósito. E aí eu tinha um propósito muito importante, naquela época, tenho ainda, que era fazer alguma coisa que tivesse impacto na vida das pessoas, na sociedade, no mundo e tal. Então, essa coisa que eu carrego até hoje, eu acho que a TechBan também me dá isso, né? Então, era um propósito de criar algo que fosse relevante, que eu pudesse deixar um legado. E na advocacia, claro que você pode fazer isso, você consegue, tem um legado também para os seus clientes, mas eu não conseguia enxergar o impacto no mundo. Como é que eu consigo dar um impacto positivo no mundo e deixar alguma coisa para os meus filhos, né? Para o meu filho, enfim, para as gerações futuras. E aí eu tinha um cliente meu que era dono da Drywash, estava montando lá a Drywash, que era um negócio de lavar carro sem água. Então, hoje em dia já tem bastante, mas na época não existia. Isso era 2004, 2005. E eu era muito ligado com essa questão ambiental. Hoje é moda falar questão ambiental, mas a gente está falando de 2004, né? Então, 2005, bastante tempo atrás. E aí me apaixonei pelo assunto. Falei, cara, a gente, uma empresa que consegue economizar água, é sustentável e tal. Hoje é ESG, né? Mas na época também não existia a sigla ESG. Falei, cara, é isso. E eu tinha acabado de voltar da ONU, fui trabalhar na ONU como um trainee. A ONU tem um programa de trainee, de estágio e tal. Eu já era formado, já era mestre, já tinha um monte de coisa. Fui para a ONU trabalhar lá para justamente tentar resolver o problema do mundo, né? Falei, pô, bacana. Aí consegui entrar. Também é um processo seletivo super... criterioso, fui para Nova York, fiquei 6 meses trabalhando lá. E aí, quando eu cheguei na ONU, me deparei com uma organização extremamente burocrática. Cara, é política para lá e para cá, burocrática para caramba, era papel para cá, para lá. Falei, cara, não vou conseguir. Até deu um taquicardia lá. Falei assim, gente, é muita burocracia. Ficava sentado numa mesa lá, trabalhando. Na época, estava tendo a Segunda Guerra do Iraque. E aí, eu trabalhava lá num departamento que cuidava dos processos de identificação do pessoal da Al-Qaeda e Talibã, e eu fazendo umas coisas, enfim. Mas, cara, mas está muito longe, não vou causar um impacto. E quando eu voltei para o Brasil, e aí eu conheci essa empresa, que foi meu cliente, eu propus para ele, falei, vamos montar um negócio para o mundo. Você está hoje no Brasil, a gente monta a Drywash Internacional. Aí peguei, saí e tal. E aí a história interessante é que eu cheguei para minha mãe e falei assim, vou largar a advocacia, né? Minha mãe quase teve um treco, né? Porque ela falou assim, gente, mas o sonho... Doutor Thiago... o sonho de todo pai e mãe é ter um filho médico ou advogado, não é? Ou engenheiro. Exatamente. E aí falei, vou largar a advocacia e tal.
E ela falou, mas como assim? O que você vai fazer? Eu falei assim, então, vou lavar carro. Ela, quê? Como eu paguei tudo isso para você, faculdade, mestrado, para você lavar carro agora? Eu falei, não só vou lavar carro, como vou lavar carro sem água. Sem água. Ela falou, não, cara, interna esse O que cara. aconteceu, né? O que aconteceu com esse moleque nos Estados Unidos, né? E aí, enfim, aí larguei a advocacia, né? Vendi minha parte para meus sócios e tal, e aí comecei a empreender. E aí, então, peguei essa veia, né, do empreendedorismo, montei esse negócio. Aí, desse negócio, né, surgiu a oportunidade de participar do Aprendiz, né? O Justo estava, nessa edição, que foi a edição 4ª, ele estava procurando empresas. Até então, era sempre para trabalhar com ele, né? Quem ganhava lá o programa ia trabalhar com o Roberto. E nessa, não. Nessa é a primeira coisa, meio que um Shark Tank. Não existia também, né? Então, ele botava dinheiro. Então, quem ganhasse ia ganhar um capital para sua empresa. E aí, eu me inscrevi. Aí, passei lá, eram 40 mil inscritos. Participei do programa, super bacana, tal. Ganhei, fiquei sócio do Roberto. E aí, depois, fui empreendendo. Aí, esse negócio eu vendi, montei outro, tal. E fui indo. E aí... O meu último negócio, que era uma consultoria para ajudar grandes empresas que estavam vindo para o Brasil a se instalarem no Brasil, eu saí, tive lá um desentendimento com o sócio e tal, e a gente desmontou a sociedade e tal. Meu filho estava nascendo, estava para nascer, e eu falei, cara, agora já tive 7 empresas, não sei se eu quero empreender de novo. Né? Filho nascendo, outra situação, outro momento, estabilidade, minha cabeça é um pouco diferente nesse momento, né? Tava com 40. E aí conheci a TechBan, né? E a TechBan estava precisando de queria uma pessoa com perfil empreendedor. Então foi assim, Casou, né? momento certo, na hora certa, o contexto era certo. E aí o Jacques, que é o CEO da TechBan, me convidou para montar esse departamento, essa área, que é uma área de criar coisas diferentes além do core. Também para o core business, que é o banco 24 horas, mas também para o periférico, para o core expandido. Então, uma área de inovação, de criação de novos produtos. E aí eu estou lá fazendo isso há 5 anos. Legal. E fazendo essa pesquisa, né? Toda aí, contou, conseguiu. E foi muito legal, porque além do nosso sobrenome, eu descobri que a gente tem essa conexão aí pela Drywash também, né? Na minha primeira oportunidade de trabalho foi no Banco Real, e eu trabalhava no departamento de sustentabilidade. E a Drywash era um parceiro lá do Real, então a gente contou esse case aí de sustentabilidade na época. Aí, então foi legal encontrar essa história. Passou um tempo aí, né, Tiagão? Bacana. Não, as propagandas que o Banco Real fazia sobre sustentabilidade, sim, então muito antes do tempo, né? Sim. Ali, o Aloysio, enfim, o pessoal tinha uma cabeça muito para frente, né? Foi sim, muito legal. De fato. Gente participou de várias propagandas, né? Como o Drywash. Depois a gente entrou na Endeavor também, como empreendedor Endeavor. Foi muito legal. É uma história bastante sucesso, a empresa continua e agora eu tô aqui na TechBan. Boa. Mas hoje na TechBan, cara, até você mencionou um pouco aí como que é a sua atuação, que é um empreendedorismo dentro de uma companhia, né? Sim. Como que é essa realidade no dia a dia, assim, né? Porque, como você disse, tem o core da companhia ali, que vou chamar de operação do dia a dia ali, mas tem a sua área, que é como se fosse um laboratório de inovação, digamos assim. E como essa sua dinâmica de, vocês estão testando coisas ali no dia a dia que talvez não seja algo que já vá gerar receita naquele momento, que é o principal motivo da existência de uma corporação. Sim. Como que é essa dinâmica? A gente não é um laboratório, porque o laboratório fica muito naquela ideia de pesquisa científica que acaba não tendo nenhum objetivo de trazer dinheiro, né? Então, e também não é a área de inovação, né? O departamento de inovação. Perfeito. A gente não acredita, eu também não, né, vim a entender que foi muito acertada essa decisão, né, do nosso presidente não ter uma área de inovação, porque a inovação tem que todo mundo fazer. Sim, perfeito. É aquela coisa, cross, né? A cultura é responsabilidade do RH. Não, a cultura é todo mundo faz a cultura, faz parte da cultura. Perfeito. E a inovação tem que ser de todas as áreas. Mas é claro que a gente acaba trabalhando com a inovação direta, né? Então, mas eu olho para a nossa área, para a área que, né, fui montando ao longo desse tempo. A gente começou, eu mais 2 pessoas, agora a área cresceu bastante, né, como uma área de criação de modelos de negócio. Então, o principal é você criar novos modelos de negócio, né? E aí, lógico, tem o produto, você tem a parte de tecnologia, o serviço e tal, mas como que a gente cria novos modelos de negócio para a empresa? E aí,
também quando você, né, e aí falando para quem, sei lá, está trabalhando com inovação dentro de uma empresa, você também precisa entregar resultados rápido. Sim. Então, dividir um pouco, né, de curto, médio e longo prazo. Parece óbvio, mas, né, muita coisa, muita gente, de repente, começa a trabalhar e começa só a trabalhar em coisas um pouquinho mais fora, que vai demorar para trazer dinheiro. Né? A gente sabe que nenhum negócio nasce rápido do nada e já começa a trazer receita. Qualquer negócio demora 2, 3 anos para se maturar, para você entender o mercado e aí sim começar a trazer receita. Mas o que a gente fez, logo que eu entrei, eu falei assim, eu preciso rapidamente trazer resultado. Nos próximos 6 meses ter alguma coisa já fora, já em produção mesmo. E já faturando. Né? Então, a gente focou nas inovações mais incrementais, que estivesse mais perto do core. Então, nosso primeiro produto foi um negócio que chama Saque Digital. E aí foi muito legal, porque também, de novo, falando agora, parece mais simples, mas é você sacar pelo celular, chegar no banco 24 horas, você não precisa usar nem a tua mão, nem o cartão. Você, com o celular, você lê um QR Code. Então, a ideia, a inspiração foi muito no que estava acontecendo lá na China, né? Com o Alipay, né? WeChat e tal, que você pode pagar, né? Com uma leitura de QR Code. E aí eu olhei para isso e falei assim, puxa, se a gente colocar o mobile, aproximar o mobile do ATM, que hoje não tem, bacana. Então, criamos aí o saque digital. Tem toda uma comunicação entre o celular, o ATM, o banco, etc. E aí a gente fez isso super rápido. 6 meses a gente fez o produto, lançou, começamos a bater na porta dos bancos, né? E aí os bancos digitais, as fintechs, tal, na hora eles abraçaram. Porque tem um problema, e aí você vai, né, ver quais são os problemas que a gente está resolvendo, que é assim, cara, emissão de cartão plástico, essas moçadoras, né? Chegar o cartão para o cliente, tudo isso demora, é custoso e tal. Putz, a gente lançou mais de 30 instituições financeiras entre fintechs e bancos adotaram. E aí, putz, esse produto foi super bacana, trouxe uma receita muito relevante do tamanho de uma empresa da TecBan, né? Dos milhões, né? Então, isso foi muito legal. Então, assim, logo de cara, tentar pegar aquela que eles chamam lá de low-hanging fruit, né? Que está um pouquinho mais próxima, para aí você ganhar autonomia, respeito, confiança das pessoas para aí poder, né? Hoje, por exemplo, está no piloto do Drex, que é uma coisa que é de médio prazo, longo prazo em termos de receita, né? Perfeito. É legal isso, que era até um tema que a gente estava conversando, né? Porque, assim, esse movimento digital, poucas pessoas vão no caixa eletrônico hoje sacar dinheiro. Então, essa é uma solução bem interessante de você aproximar o que elas mais usam daquilo que, não, eventualmente, elas não estão usando tanto. Mas você sabe, o Brasil, assim, Brasil e o mundo, né? A gente tem coisas que a gente acha, tem coisas que depois o dado e o fato mostra diferente, né? Sim. Então, a gente pega aqui, a gente está aqui, né? Estamos aqui na Paulista. Uma coisa é Paulista, outra coisa é o próprio São Paulo. Dentro de São Paulo, a gente tem vários Brasis. Então, por ano, passam 150 milhões de pessoas pelo Banco 24 Horas. Caramba. A gente tem o quê? 210, 220 milhões de habitantes. Sim. Então, é muita gente. Muita gente. É muita gente. São quase 1,7, 1,8 bilhão de transações, né, nos mais de 24 mil ATMs. Então, assim, a população, grosso da população, saca, precisa do dinheiro, né, vai até o ATM. Isso é um negócio legal que você falou, porque teve um período que a gente viu um declínio dos ATMs e agora a gente está vendo um crescimento de novo dos ATMs. Isso é muito interessante. No mundo tem crescido. E sabe o que é uma coisa interessante que você comentou? A gente, depois da minha segunda inovação lá, foi uma plataforma que a gente chama de Hub Digital, que a gente criou uma plataforma de APIs para conectar o legado, né, com as fintechs. Então, normalmente, quem estava atuando, quem eram nossos associados, eram os bancos médios, grandes, até pequenos, mas bancos tradicionais. Os bancos já estavam aí. E aí teve o movimento das fintechs. E aí, para você chegar na fintech e falar, olha, você precisa fazer aqui uma conexão com a gente, com um link dedicado, com a mensageria 8583, não sei o quê. Cada fintech tem 5 pessoas, mas ele tem a conta lá de pagamento que ele precisa, né, fornecer dinheiro para esse cara e tudo mais. E ele não tem a quantidade de gente que a gente precisa para conversar com ele, para se conectar ao Banco 24 Horas. Então, a gente criou uma plataforma que é o Hub Digital para facilitar a conexão das fintechs com o Banco 24 Horas. Hoje, a gente tem mais de 40 clientes lá conectados através dessa plataforma. E 30%, quase 30%, entre 20% e 30% das transações que as fintechs fazem no Banco 24 Horas, ou seja, que o cliente da fintech faz no Banco 24 Horas,
é consulta de transação digital, consulta de saldo. Então, assim, o cara vai lá, o cara tem um aplicativo, o cara é cliente de uma fintech, é só abrir o aplicativo para ver o saldo. Sim. Mas E ele vai lá no ATM ver o saldo. Então, tem muita coisa que é contrário senso. A gente acha uma coisa e aí você vai ver o movimento do mercado é outra. Então, Não, eu vejo até uma melhoria na experiência mesmo no próprio físico, né? Você usou o Phygital, né? Que é um termo que a gente usa bastante, assim, né? Então, melhorar a experiência do cliente ali no local físico usando do digital, né? E outra coisa, né? Assim, é democrático, né? É dar um caminho a mais, as né? possibilidades. Deixar todos os caminhos. Né? Então, assim, não ir para o modelo de inovação brasileiro. Né? Uma vez eu estava vendo um cara de transporte falando, há muitos anos atrás, ele falou que o Brasil é o único país que, ao adotar um novo meio de transporte, abandonou o anterior. Então, assim, abandona a navegação, ferroviário, captação, né? Depois a ferrovia. E aí, hoje, né? Então, hoje eu moro em Campinas para vir para cá, para São Paulo. Brinco que não é mais a Estrada Bandeirantes, é a Avenida Bandeirantes, ou a Avenida Anhanguera. O que tem de caminhão, faz sentido um país do tamanho do Brasil, só todo o seu meio de locomoção, né, de produtos ser caminhão. Tal. Em uma cesta então, só, né, e por aí vai. Então, a gente não pode, nessa questão do dinheiro, esquecer que a gente tem um país gigantesco, 220 milhões de pessoas, abandonar outros meios de transação, de pagamentos, enfim, né? E eu acho, Thiago, isso que você falou é muito bacana do Hub, né? Porque a inovação ela não é só de dentro para fora. Então, você tendo esses parceiros, você vai trazer muita inovação para dentro da TecBan, né? E aí entender o quanto de ideias novas vocês já tiveram por abrir essas APIs e abrir isso para esses parceiros, assim. Como que é, se você puder comentar um pouco disso? Porque, assim, é um pouco do tema que você falou das avenidas, né? De você ter diversidade, ter várias formas de se locomover, né? E é muito legal quando você começa, assim, antes de responder, o que cada um desses produtos ele trouxe de inovação para a TecBan internamente é impressionante. Porque para você fazer o Hub digital, né? Então, antes a gente precisava mandar lá um calhamaço para o cara para ele assinar. Então, a gente foi atrás de implementar o que hoje é super fácil, que é você ter lá o DocuSign, enfim. Mas a gente não utilizava. Né? Então, assim, implementou isso. Então, você mexe no jurídico. Aí o jurídico tem que se adaptar. Né? Que tradicionalmente, aí, como advogado, vamos falar, a gente é mais conservador. Mas o jurídico nosso, super, né, para frente, se adaptou super rápido. Faturamento. Como é que a gente vai faturar esse cara? Porque cada transação num ATM, você tem que faturar uma nota fiscal aonde foi feita aquela transação, tal. A gente está em 1.100 municípios. A fintech não vai conseguir receber tudo isso. Então, mexe no faturamento também. E aí, emite uma nota só. Você começa a mexer na empresa inteira. Cada produto, a empresa inteira precisa se adaptar. Então, isso foi muito legal. E aí, o contrário também, né? Então, aí começa a receber as informações, a forma que o pessoal trabalha, né? Como as fintechs trabalham, e aí começa a mexer, né, de fora para dentro, de dentro para fora, né? Mas isso que você falou é muito legal, né? Do intangível que é tangível, né? Às vezes, o laboratório de inovação da Certis está comigo também. E às vezes a gente fala, pô, esse produto aqui não está gerando receita, né? Pô, vamos... Aí a gente consegue dar vários exemplos de como aquele produto, né, que ainda não está dando tanta receita, levou a inovação para a própria companhia onde tem o core, né? Então, o core ele sempre é beneficiado, né, da inovação. Super. E isso eu acho que é um bem, né, que é difícil de você ponderar, né, de você colocar no papel. Mas os executivos assim que têm uma visão mais, né, algo mais visionário conseguem perceber isso e entendem, né, que deve se investir em inovação. Totalmente. Esses intangíveis, eles você não consegue mensurar em termos, né, de indicadores financeiros. Que você consegue é em termos de marketing e posicionamento de marca, né? Então, desde que a gente começou, né, 5 anos atrás, trabalhar muito forte, se expor mais para o mercado, participar mais dos eventos, falar de tecnologia, de inovação para o mercado, através do Saque Digital, Hub e tal. E aí um trabalho super bacana junto com o marketing que a gente faz, né, marketing, comunicação, imprensa e tal, que a gente saiu, teve disposição na mídia e tal, aí isso você consegue, né, transformar em valor, mas é muito grande.
Se a gente fosse pagar para fazer tudo isso, putz, milhões e milhões, né? Então, Sim. e mídia espontânea, né? Sim, mas eu acho legal essa menção de que a gente estava falando aí de transformação digital a princípio, mas o quanto transforma a cultura e permeia por cada um dos departamentos da companhia, né? Mas, Thiago, você mencionou aí o Drex, e eu acho que ao longo da nossa conversa aqui vão surgir alguns termos aí de glossário do segmento, né, cara? E eu queria começar, por um mais macro até a gente chegar aí no Drex, Open Finance. Como você vê os benefícios de Open Finance? Não só para o usuário, mas também para as companhias, cara. Vamos lá, Open Finance também uma inovação que a minha área trouxe, né? Que é a nossa área, enfim, não faço nada sozinho em todas as demais áreas, mas aí 2018 a gente começou a trabalhar com isso, 2019, né? O Open Finance, Open Banking estava lá no Reino Unido, com o PSD2, a gente olhou, pô, esse negócio vai vir para o Brasil, vamos começar a estudar isso. E isso é muito bacana porque é uma inovação mais radical, né? Porque não é do nosso core business, né? Então, nosso core, ATM, logística, né? Dinheiro, etc. E aí a gente foi lá e criou uma plataforma para ajudar os bancos, justamente, facilitar os bancos a estarem em compliance com o regulatório, com o Banco Central, a exporem as suas informações, né? E depois consumirem também informações dos outros. Montamos essa plataforma e conseguimos entrar nesse mercado. Hoje a gente está aí no top dos prestadores de serviços de tecnologia para o mercado financeiro dentro de Open Finance. Então, isso foi muito Legal. bacana. E aí, quando você traz uma inovação que é algo que a empresa não está acostumada a fazer, aí mexe na empresa de novo inteira. Processos, forma que você atende o cliente, enfim. E tem sido bem bacana essa jornada com Open Finance que está continuando. Mas o Open Finance a gente está na terceira fase, começando a implementação da quarta fase, que é de investimentos. Então, vai entrar investimentos, câmbio, previdência, compartilhamento dessas informações, né? Então, eu acho que a gente vai começar a sentir mais os benefícios do Open Finance na hora que tudo isso estiver pronto. Então, lá em 2024, 2025. E aí, isso beneficia tremendamente, primeiro, as pessoas. A ideia é essa, né? Então, você tem um crédito. Você vai no teu banco, mas você pode ir num outro banco para ele fazer uma análise de crédito, do teu score, de se você é um bom pagador, tal. Você trabalha mais como uma wallet, então, assim, de diversos bancos. O banco, exatamente, ele consegue pegar todas as informações porque ou ele vai pegar uma foto sua ou vai pegar um filme. Melhor que ele consiga ver o teu histórico inteiro. Né? Então, você precisa, né, comprar uma casa, um carro, etc., você estava sempre, ainda está começando, né, esse movimento, está restrito àquele banco que já está fazendo financiamento daquele empreendimento. Ou aquele banco da montadora que está ali já na concessionária. Poxa, agora não, eu posso ir ali, compartilhar o dado, até com o próprio banco da concessionária e ele procurar todas as minhas informações onde eu tenho conta. Então, eu estou ali comprando um carro, ele vai bater lá em todos os bancos, né, com o meu consentimento, fala, me dá o histórico aqui do Thiago. Poxa, olha só, ele tem aqui renda, ele tem, né, enfim, disponibilidade de renda, ele é um bom pagador, assim, sai daquela coisa só dos birôs de crédito, que o birô de crédito ele é muito, né, pontual ali. Sim. Poxa, você deixou de pagar uma conta, esqueceu. Pô, tem gente que, o cara tem uma outra casa, sei lá, aluga um imóvel, aí o inquilino esqueceu de pagar, e de repente ele descobre, no momento que ele vai fazer uma transação, né, que ele vai comprar que uma o dinheiro coisa, não está lá, né? ele descobre que ele está negativado. Sim. E aí o ponto dele está lá embaixo. E aí ele fala assim, puxa, não, mas se o banco tiver, né, como acessar meu histórico, meu saldo, meu extrato dos últimos 12 meses, ele vai ver que isso é uma coisa pontual. Sim. Então vai melhorar. Porque hoje, todos nós, a gente está aqui nessa mesa, a gente de repente está no mesmo perfil. O banco vai lá e fala assim, deixa eu ver, perfil, né, de homem de tanto a tanto, da idade, mora em São Paulo, assim, bom, todo mundo aqui, nós todos aqui apenas. somos iguais. Mas de repente o João aqui é muito mais, economiza muito mais do que eu e tem mais capacidade de renda, né, de pagamento e tal. Ele fala assim, não, então para o João vai ser um valor de juros, para o Thiago vai ser outro, e para o André vai ser outro. Então isso você começa, né, a tratar cada pessoa da forma que ela é, enfim. Então isso é muito bacana. Então vai melhorar o crédito, essa é a ideia. A ideia é que melhore o crédito e que crie mais oportunidades de crédito, né, no Brasil. E para o banco,
aí o benefício é exatamente esse. É conseguir conceder mais crédito com mais assertividade, com mais acuridade, né? Enfim, então... Também. E você comentou da TecBan, né? Na época do início do Open Finance no Brasil, e eu acompanhei isso de perto. Então é muito legal, né? Ver o teu time e vocês lá trazendo isso. E o curioso foi que era toda aquela confusão, né? Puta, a data é agora, tem que entrar fase 1, fase 2. E a gente via, né? Quando a gente visitava alguns bancos, o pessoal adotando a plataforma da TecBan. Então é bem bacana aí. Parabéns. Não, aí, foi muito Thiago. bacana. A gente foi a primeira plataforma a estar no ar na fase 1, que era compartilhamento de dados públicos. Eu queria saber as fases, acho que vale a pena esclarecer para o pessoal. Se eu lembro, assim. Fase 1 são dados públicos, né? Então, são dados que você já consegue, né, buscar, sei lá, quanto que é o... Mas aquela resposta tava legal, cara, daquela minha pergunta. Deixa ele terminar aquela. Não, vai mergulhando para do João aí. Mas fase 1 são dados públicos que você já consegue ter acesso no site do banco, por exemplo. Então, quanto que é os juros dele para o empréstimo, um financiamento imobiliário. Tá. Só que aí, ao invés de você ter que ter acesso, né, acessar isso lá no site, você transforma esses dados compartilhados por API que todos os bancos conseguem puxar. Para que serve isso? Para você ter um lugar onde você faz comparativos de taxas, de serviço, de crédito. Então, assim, um banco consegue puxar, imagina consegue puxar dos outros 20 e falar, ó, agora eu consigo essas informações, faço esse comparativo e mostro já para o meu cliente, olha, eu já comparei para você não precisa nem sair aqui do site, nossa taxa é a melhor. E aí você entra na fase 2, fase 3, fase 4, que aí já entra mais em transações. Então, fase 2... compartilhamento de dados aí transacionais mesmo do cliente, né? Então, extratos, né? Saldo, extrato, enfim, movimentações financeiras. Fase 3, a parte de pagamentos. Então, é você iniciar um pagamento, iniciar uma transação, né, de um banco puxando dinheiro de outro. Tá. Eu não preciso mais ir no meu outro banco... Transferir de um banco para o outro para cobrir um saldo. Eu já coloco lá o consentimento, então tem banco fazendo isso. Ó, se eu tiver negativo, já puxa desse banco aqui o dinheiro. Você já deixa automatizado isso. Então, é a iniciação de pagamento. E aí a quarta fase, que aí é onde o banking vai para a finance mesmo, onde ele amplia o Open Banking, o escopo. No Brasil, o Brasil é o único que fez dessa forma. Então, aí você vai compartilhar dados de investimento, de previdência, de câmbio. Então, você realmente seguros, né? Então, você, com essa amplitude, você consegue, né, que o teu banco te enxergue de uma forma, né, mais holística, enfim. E aí ele começa a te olhar e fala assim, poxa, você tem investimento aqui no banco X que está te dando tanto. Cara, eu te ofereço isso. Então, a ideia é que a concorrência fique mais acirrada, né? E beneficiar o consumidor, no final das contas, né? Perfeito. E você comentou, né, da forma que o Brasil está fazendo. Eu estava lendo recentemente e o Brasil já está para passar o Reino Unido, né? No Open Finance, já passou, já. 17 milhões de consentimentos, negócio... Mais um sucesso ali, né? A gente tem mais consentimento no Brasil do que no Reino Unido também, pelo tamanho da população, enfim. Mas foi bem rápido, bem rápido. E agora vão começar a surgir os produtos, né? Então, o Open Finance, ele precisa que bancos e fintechs trabalhem juntos. E aí, para surgir, né, novidades, produtos, serviços que sejam bem interessantes para a população. Então, está começando... É um trabalho assim, a plataforma, né? Tipo, a base está sendo montada, consolidado. Né? Imagina que você montar uma casa, um prédio, né? Está montando a fundação. No meio disso já tem gente até alugando quarto já, mas ainda não a casa não está pronta ainda, né? Então, até esse ano, o ano que vem, aí quando tiver tudo pronto, funcionando bacana, vai surgir, aí vai vir mais rápido, vai ter mais inovação surgindo mais acelerado, né? E, Thiago, enfim, como eu disse, eu trabalhei lá atrás, não vou falar muito o ano, assim, para não entregar a idade, né? Em banco, e naquela época a gente falava muito disso, mas banco é engessado, o setor financeiro é muito quadradinho, coisas do tipo. E hoje o segmento financeiro é o que está puxando a inovação, pelo menos no Brasil. Como que é essa transição, cara? Na sua cadeira, assim, como você vê isso acompanhando, assim, e até mesmo liderando a inovação, né? O Brasil sempre foi muito líder de inovação financeira, né?
A gente pensar lá atrás, você fazia um cheque, né? Emitia um cheque, passava um cheque para alguém. No dia seguinte já tinha sido compensado, já tinha, né? Já estava na tua conta, ou já tinha tirado outra conta. Cara, isso era... No mundo não tem, né? Acho que até hoje, se você fizer isso nos Estados Unidos, vai demorar 3 dias. Tem lugar que demora 3 dias para compensar. Sim. Então, o Brasil sempre foi muito inovador no sistema financeiro, sempre foi um dos sistemas financeiros mais atualizados do mundo, né? E é muito interessante, porque a gente vai, né, viaja bastante, vai lá para o Reino Unido, vai para os Estados Unidos, aí eles falam, porque agora a gente está fazendo aqui o Faster Payment, que é para fazer tal coisa assim. Que? Mas isso aqui a gente já faz um tempão. O Zelle, né, que tem lá também, para então, a gente já faz... de um telefone para o outro. Exato. Já tem... Agora a gente tem o Pix, que faz essa transferência instantânea, mas a TED, até então, antes do Pix também, você já... Né, mesmo o banco era na hora, banco para banco era em meia hora, já caía. Então, assim, putz, a gente já está muito à frente. Agora, a moda lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, é o Buy Now, Pay Later, né? Então, você compra agora e paga em parcelas. Pô. Tipo, o quê? Oi? Isso é inovação aí? Cara, a gente já faz isso a sério. Eu comprei um MacBook fora do Brasil, né? E aí eu fui perguntar lá na loja, dá pra parcelar? Cara... A mulher não entendia o que era parcelado. Não era nem assim... Tipo, ela falava, não, mas como assim? Você vai me pagar agora? Então, de fato, né? A gente tem um hábito aqui muito mais inovador do que lá fora. Nossa, eu vim pra cá ouvindo lá um podcast super bacana lá do pessoal da Sequoia. E aí o pessoal da Block, né? Que era Square. Falando que agora o que eles estão lançando é o Buy Now, Pay Later, né? Enfim, aí ele tava explicando, o Jack Dorsey, que era, né, CEO do Twitter. E aí, o dono dessa empresa, tal, empresa de 25 bilhões de dólares, sei lá, as coisas que só nos Estados Unidos acontecem. Falei, putz, é isso que você tá fazendo? Lá, eles teriam patenteado e vendido para o mundo inteiro, mas exatamente. Enfim, mas o sistema financeiro realmente é muito bacana. Assim, eu né, olhando assim voltando para aquela história da trajetória, trabalhar no sistema financeiro, você trabalhar com inovação no sistema financeiro é muito legal, porque todo dia tem coisa nova, né? Acompanhar esses movimentos, né, de pagamentos, do Open Finance, do Drex, que a gente vai falar depois, para quem trabalha com inovação é muito legal, né? É muito excitante, né? Você fazer parte desse mundo. Não, muito legal. E assim, você falando, né, eu lembro de uma startup que a gente trouxe uma época para ajudá-los no desenvolvimento de produto, que era a Flipper. E antes do Open Finance, né? E a gente tinha que ter uma tecnologia ali super robusta por trás para conseguir trazer as informações financeiras, né, dos clientes. Então, se o cliente tinha conta na XP, no Itaú e no Bradesco, trazer isso e consolidar. Agora, isso com o Open Finance na fase 4, isso já está tudo resolvido, né? E até com a possibilidade de você, de repente, ver, né, toda aquela informação de investimento num ATM físico. Né? E você pensar assim, né? Eu já uma vez contei, acho que eu tenho, sei lá, 11 bancos diferentes, 11 instituições financeiras que eu tenho alguma coisa, porque a gente tem o salário. Não, eu tenho porque tenho mesmo, né? Então, você tem salário numa, a outra que você sempre usou, porque você acaba usando. Sim. Aí você faz previdência numa outra, porque a empresa tem previdência naquela, mas você tem uma previdência não sei aonde. Você tem um seguro numa outra também, o seguro do teu carro. Sim. É tudo diversificado. Aí você faz investimento numa que te dá uma coisa, a corretora outra dá outra. Eu fui olhar e falei assim, caramba, eu falo com todas essas, né? E aí minha vida é empreendedora, então tenho conta da pessoa jurídica, que aí a minha esposa tem empresa, e falei, cara, olha diversificar os investimentos mesmo. Não, olha quantas instituições financeiras tem que me dar. E aí você vai no app de cada Mais do que celular. Agora, se tiver lá o PFM, né, que é um gestor de finanças pessoais, de repente olhar tudo num lugar só, todo o teu investimento, ou o seu seguro, sua previdência, ajuda muito, né? Facilita bastante o nosso dia a dia, né? Transferir já pelo um app só e tudo mais. Tem um dado, cara, que soltou recentemente que fala que o Brasil é o país que mais tem aceleração em número de investidores no Brasil. A gente sabe da parte de pobreza e tudo mais, mas o número de investidores vem crescendo, né? Legal. E você acredita que o Open Finance vai ajudar as pessoas a gerir melhor as finanças e investimentos também, cara? Sem dúvida.
Principalmente na hora que começar a surgir os aplicativos de investimento automático, né? Então, tem lá no Reino Unido, já tem. Aí acho que essa diferença entre Brasil e Reino Unido em termos de Open Banking ou Open Finance. A gente passa em número de chamadas, em volume, consentimento. Lá tem mais serviço sendo já utilizado. Porque ali tem uma diferença importante na regulação. Aqui o Open Finance, ele só é para as instituições financeiras. Instituições financeiras, né, IPs e IFs. Lá ele também é obrigatório para os 9 grandes bancos ali regulados e tal. Só que existe uma figura das fintechs, que são as TPPs, que são os terceiros, que conseguem também uma habilitação, uma licença para puxar dados, né, direto do banco. Então, aqui a gente não tem isso. A gente tem só IFs e IPs trabalhando com dados. Você não pode, uma fintech, chegar lá, tirar uma licença lá no diretório central, né, no Open Bank, nessa entidade que governa, né, o Open Banking, e aí começar a trabalhar com dados, né, bancários e tal. Isso seria legal para que a inovação viesse mais rápida. Então, lá, você tem aplicativos que eles fazem isso, arredondamento e já investe. Então, você vai comprar alguma coisa, foi lá 5,50, arredonda para 6, 50 centavos e investe automático. Ou tem uma outra que eu vi outro dia, que ele faz uma análise de como está vindo a tua renda daquele mês e como estão seus gastos, e aí ele já pega essa diferença e fala, poxa, você vai ter saldo esse mês, para você, com inteligência artificial. Que até pra gente, a gente não sabe. A gente olha lá e fala, poxa, eu ganho tanto esse mês, meu cartão. Aí você tem que parar, fazer uma planilha, não sei o quê. Poxa, eu vou ter lá R$1.000 sobrando esse mês. Ah, mas eu não sei no mês que vem e tal. Então, eu acho que eu vou deixar esse 1.000 aqui parado na conta. Não, esse aplicativo ele faz isso. Ele já analisa e fala, você vai sobrar 1.000 e já investe para você. Então, esses investimentos automáticos vão ser super bacanas. Muito legal. Tem essa parte de comparação de produtos, né? E até uma outra startup que a gente trouxe e fez junto, que é o OpenBee, que era para fase 1. Então, você consegue comparar tudo, né? Você entra nas instituições, compara, e a partir dali dá a decisão, dá um melhor caminho para o cliente. Então, eu acho que o Open Finance e no Brasil é justamente trazer isso, né? Melhorar os serviços e dar o poder para o dono da informação, para o dono do dado, né? Então, ele poder compartilhar aquilo para ter melhores produtos. E a hora que esses produtos tiverem, né, como você colocou, Thiago, mais avançados, né, porque a gente ainda está numa fase de infraestrutura, porque a gente começou depois essa parte, aí a gente vai ter uma adesão ainda maior, né? A hora que um crédito melhorar, porque o cara aderiu, né? Uma pessoa aderiu ali a Open Finance, e aí a hora que é o word of mouth, né? Um comenta, pô, eu consegui um crédito melhor ali no banco A. E o próprio banco, né? Começar a te mandar, te mostrar isso. Porque com o compartilhamento, saiu um dado um tempo atrás, de uma consultoria aqui brasileira, que falou que com o Open Finance, os bancos vão conseguir enxergar 7 bi que está depositado em conta poupança. Vai conseguir enxergar, mostrar para o cliente. Então, não só enxergar. Sim. Mostrar para o cliente que, olha, seu dinheiro está parado na conta poupança, você está perdendo para a inflação. Vamos investir aqui? Então, vai destravar esses 7 bilhões. Toda essa galera não está investindo, né, pelo menos no mínimo adequado. Né? Então, isso vai ser surpreendente. Tem várias informações aí. O Banco do Brasil, já com o PFM que eles têm ali, também já saiu. Eles já conseguiram enxergar, né, investimentos dos seus clientes que também está parado, investimentos que não são, né, bons, que não estão dando retorno, que é poupança, e já conseguiram, não vou falar o nome para não falar besteira, mas entregar resultado para os clientes, mostrando uma outra forma de investir. Então, vai ter bastante coisa de investimento, sim. Legal. Cara, talvez a pergunta seja até meio... Vamos ver. Você mencionou aí o TED, e aí eu pensei no modelo padrão que a gente veio usando aí nos últimos tempos de TED Doc, em que os bancos ganhavam uma receita em cima dessa transação, né? Isso hoje morreu. Como que os bancos seguem ganhando com as transações hoje em dia? Não morreu ainda, né? Continua sendo? Tem bastante utilização de TED Doc e tal. Então, essas coisas que a gente estava falando, né? Tem o que a gente acha e depois você vai ver os dados. Puro achismo. E ainda continua.
né? Pode ter uma tendência, mas o cheque também está aí. Ainda tem 1%, 2%, sei lá, tem um percentual relevante, né, ainda de pessoas utilizando cheque. E tem outras formas de renda também. Então, por exemplo, grande parte dos bancos digitais, quando você vai fazer um saque, eles cobram uma taxa em cima uma taxa fixa ali, em cima do que você está sacando. Então, acho que tem essa compensação também. A tendência do DOC é realmente morrer, o DOC sim, mas o TED e o Pix continua, né? Até por conta de tamanho, de volume de transação e tudo mais. E esses produtos também vão ter inovação. Né? O próprio Pix também tem inovação, tem roadmap de inovação. E aí vai ficar até um pouco mais complicado de entender, mas tudo tem seu tempo a hora que entrar o real digital, né? Eu estava vendo uma palestra do Banco Central semana passada e aí um diretor do Banco Central ele falou assim, olha, não é do nossa... não competência, mas a gente, assim, não é o que a gente vai fazer é falar assim, isso aqui não vai mais existir. Enquanto a população, né, tiver gente utilizando cheque, a gente vai ter o sistema, né, de pagamentos brasileiros lá do STR, etc, para fazer a compensação. Porque se é para ser democrático, você não pode excluir, né? Essa é a grande questão, você não pode excluir. Exato. Você tem que deixar as opções na mesa e aí cada um utiliza, porque deve ter alguém utilizando o cheque, porque deve ter alguma razão. Mas o banco, com toda a inovação, cria novas oportunidades de receita. Então, se você olha, aí você vai olhar sempre os resultados, né, dos bancos, né, sempre crescendo, melhorando, etc. Então, sai daqui, de repente, do TED Doc, eu não tenho essa informação para olhar, né, quanto que isso perdeu ou não, mas vai para outro lugar de receita, cria-se coisas, enfim. Sempre tem... Redistribui dentro de um desafio sempre tem oportunidade. Sim. E procura e acha. Perfeito. E aí a gente começou a mencionar aqui um pouco sobre real digital. O João trouxe ali na fala dele. Dá um overview do que é o real digital também, como você enxerga o principal objetivo dele também para a população e para as corporações. Tá bom, vamos lá. CBDCs, né? Moedas digitais de Banco Central. Aí entender da onde está vindo isso. Né? A gente tem um mercado de criptomoedas. Né? Surgimento do Bitcoin lá em 2008. E aí começa esse movimento de finanças descentralizadas. Então, eu não preciso mais de um governo para emitir moeda, posso começar a utilizar essas moedas, essas criptomoedas. Aí, 2000 o Libra do Facebook, 2000, é recente, né? 19? 18? 2018, talvez. Quem estiver assistindo, procura, mas... Aí vem o Facebook e fala assim, junta com outras instituições, cria lá, fala assim, agora vamos ter uma moeda. Eu tenho aqui 2 bilhões de pessoas aqui na minha plataforma, estou criando uma moeda que chama Libra. Trouxe uns bancos, trouxe um monte de gente e tal. Cara, e agora, né? Aí o governo perde totalmente o controle do sistema financeiro. O que isso pode gerar, né? Imagina, então, sai da mão, né, do governo, porque no final das contas tem algumas coisas que são propriedade, né, de um Estado, né, que é a moeda, né, a bandeira, né, o nome e tal. Mas aí... Então, os bancos centrais se juntam e fazem, agora a gente precisa responder isso daqui. Aí teve uma pressão gigantesca, né, G7 e tudo mais, dos governos em relação a quem estava naquele consórcio do Libra. Tinha gente grande, tinha banco grande e tal. O negócio acabou se desfazendo, mudou de nome e tal, mas acabou que eles conseguiram brecar. Mas mesmo assim, você tem um mercado de criptomoedas gigante, né? Porque ano passado, antes da pandemia, estava chegando a 2 trilhões de dólares, enfim, então 3 trilhões, enfim, é coisa pra caramba. Então, eu preciso, criar alguma coisa. Será que faz sentido, então, usar uma rede de blockchain onde você tem, né, uma moeda que ela, né, caminha, né, de uma forma mais fácil, programável, enfim, tem todos os benefícios ali de uma rede blockchain. E aí os bancos centrais, então, se juntam e começam a estudar isso, né? E o nosso Banco Central começou a estudar isso também já faz um tempo. E aí vem aí o real digital. E aí, né, coloca para o mercado que sim, vou fazer o real digital, vou fazer uma moeda digital, que é uma moeda que, né, de emissão,
uma plataforma, né? A moeda continua sendo real. Né? Aí você tem uma plataforma que é o Drex, que eles colocaram esse nome agora, que é uma plataforma, um sistema, né, em blockchain, por enquanto olhando para uma blockchain específica, que é a Hyperledger Bezo, para fazer, né, essa moeda aí ser transacionada entre as instituições financeiras. Então, a gente vai ter, e a ideia é que isso saia até o final de 2024, meio de 2024, os primeiros casos de uso do Drex, né, envolvendo o título público federal, enfim, para você transacionar. Então, você pagar um título com moeda digital. Vai ser mais fácil, não vai ser mais fácil, vai ser mais eficiente e tal, tudo isso são perguntas ainda para serem respondidas. Então, essa é a ideia do Drex, né? Então, teve um motivador, eu preciso fazer alguma coisa, e aí agora achando quais são os casos de uso, como isso vai beneficiar a população, como isso vai beneficiar o sistema, né? E o Pix não foi também uma resposta, assim, porque logo quando surgiu o Pix, um pouco antes, surgiu aquela questão do pagamento pelo WhatsApp, não foi? Teve também, eu vejo o Pix também como uma resposta forte a isso daí, né? No meio do caminho, né? Foi bem no meio do caminho. Eu lembro que o WhatsApp e até o Banco Central chamou o WhatsApp e falou, agora não vai poder fazer isso aqui não, né? Agora liberou, né? O envio, transferência via WhatsApp, né? Com cartão de crédito. Tá morto por conta do Pix, né? O pagamento instantâneo, né, via a Pix acabou crescendo bastante, né? Paridade total, né? Um Drex é R$1. Sim, sim. Então isso... Sim, sem dúvida. Hoje o Banco Central ele emite ali moeda papel e você tem moeda eletrônica, né, que a gente utiliza para fazer as transferências, etc. Mas você pode chegar lá com uma moeda eletrônica e sacar, virar um papel, pega o papel e utiliza, e transforma ele numa moeda eletrônica, sempre um para um. A mesma coisa vai acontecer com o Drex, né? Você tem um Drex na tua carteira, você pode transferir ele e utilizar a moeda eletrônica, ou sacar ele e utilizar em moeda papel. Então, é mais uma forma, mais uma tecnologia de pagamento. E aí, assim, a pergunta é para quê, né? Para que a gente vai fazer isso? Então, tem alguns casos de uso que são interessantes, né? Quando você usa uma rede blockchain, aí o João vai poder falar melhor, mais técnico, né? Vocês da CERTS. Você tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira coisa é programar esse dinheiro. Então, ele cabe ali dentro, né, daquele token que ele seja programável. Então, começa a surgir um monte de possibilidade. Então, você imagina que esse dinheiro ele tem uma destinação específica, né? Então, o governo vai emitir ali um título, enfim, um dinheiro para a construção de uma ponte. E aí esse dinheiro que foi emitido para isso, ele está programado, ele só pode ir para fornecedores que vão construir a ponte ou a unidade básica de saúde. Ele não pode ser desviado no meio do caminho, porque ele só pode ir para aquilo. E aí esse exemplo, assim, desculpa te cortar, sim, mas esse exemplo é muito legal porque assim, né? Quando você tem um processo tradicional, você precisa ir lá, né? Antigamente você precisava pegar um advogado, ler o contrato e ver, poxa, agora será que está na hora, né? Já está aqui terminou a transação? No smart contracts, não, né? No contrato inteligente, não. Aquilo lá é programável. Então, a partir do momento que deu aquilo no computador, virou o dia e a data específica, você já vai para o próximo step e já está tudo ali. Então, acho que um dos pontos também que o Banco Central fala muito é justamente de reduzir o custo de tudo isso daí, de toda essa máquina, né? Para você conseguir realmente ter toda essa eficiência aí que você citou nesse exemplo aí, que é muito bacana. Diminuição de intermediários. Né? Imobiliário então, também, outro exemplo. Tem 2 exemplos que o pessoal usa bastante, que é isso. Então, outro dia o pessoal da Caixa falou sobre os bolsas, enfim, né? Todos esses programas sociais. Então, o dinheiro ter já uma destinação. Você está recebendo aqui, né, R$1.000 para esse, mas você só pode usar para comprar cesta básica ou para, enfim... Então, esse dinheiro você consegue programar. Aí, os outros casos de uso que o pessoal fala bastante é o risco contraparte, né, que eles falam. Então, por exemplo, uma transação quando você vai comprar um carro. Sempre fica um risco ali no meio do caminho. Sim. O que eu faço? Faço transferência do documento ou recebo primeiro? Você vai junto com o cara no cartório fazer, né? E você tem medo se vai que o cara... Eu vivi isso, cara. Nossa, Eu fui vender meu carro e tava aquela fila enorme de cartório, que é uma fila enorme de cartório, né?
E aí ficou essa pressão de, assina esse negócio aí. Só que eu olhava pro meu aplicativo e o dinheiro não tinha caído ainda, caiu daquele desespero de assino, não assino, o carro já vira do cara e vai que é um golpe. Cara, que situação, alienação cara. fiduciária, vários Cara, exemplos. nossa, infindável. dá medo mesmo. Infindável. Agora, você imagina que o Detran tokenizou os carros. Então, ele criou um ativo digital que representa aquele carro, né? Porque tokenizar é isso, é digitizar. Tem gente que fala digitizar, digitalizar, enfim. Você criou um token que representa aquele carro, né? E aí, então, na hora da transferência, isso é automático. Sim. Né? Então, eles falam que é atômico, é ao mesmo tempo. Né? Você transferiu o dinheiro, o carro, token foi para você é dono daquele carro. Mesma coisa no imóvel, por aí vai. Então, e toda a segurança que está por trás disso, né? Então, super, bem mais... Né? Então, dá mais tranquilidade para as partes. E aí, também a outra coisa que vai ser bem interessante é a parte de investimento. A gente estava falando de investimento aqui em relação ao Open Finance. Hoje tem alguns investimentos que eles são proibitivos para a maioria da população, porque você precisa ter um capital muito mais elevado. Sim. Então, poxa, eu gostaria de participar... Né, investir num reflorestamento, num ativo X, sei lá, comprar uma parte da Mona Lisa, enfim, não existe. Quando você tokeniza ativos, sejam eles financeiros ou obras, né, físicas, você consegue fracionar, então você consegue, né, pegar aquilo que múltiplos donos, né, digamos. Então, de repente, um investimento que o mínimo é 100 mil, que a cota tem que ser alta e tal, de repente você consegue fracionar em várias de 100 reais. E aí mais gente consegue utilizar. E aí você paga com a moeda digital do Banco Central, você paga com o seu Drex tokenizado, enfim. Então, o Drex é isso, essa plataforma, esse sistema, e é a moeda do Banco Central. É o nome que ele deu para a moeda digital, para o real digital agora, né? E um ponto que eles estavam citando, né, que uma das maiores preocupações é essa questão da privacidade, né, do Drex. Né? Porque, em teoria, se você tiver lá a sua carteira digital e você descobrir aquele código, você consegue descobrir todas as transações que aquela pessoa fez no Drex na vida inteira daquela pessoa. Então, acho que esse é um dos pontos, né, que o Banco Central está... testando fortemente aí com as 16 instituições, e parabéns à TecBan, que é uma delas, essa questão, né, da privacidade e da segurança da informação para que não se mude, a tecnologia não mude a regulação, né, o arcabouço regulatório. Então, e aí tem muita essa dúvida das pessoas, poxa, mas aí eu vou usar o Drex, então o governo, né, vai saber tudo que eu estou fazendo? Não, porque... você tem a segurança, né? O arcabouço regulatório não mudou. Então, o Drex ele vai ser utilizado para beneficiar a população e não ao contrário. Né? Então, eu acho isso é um ponto muito bacana aí também de ser relevante, lembrado. O grande desafio agora do piloto é justamente a privacidade, que é o que você falou, porque no mundo de criptomoeda, você consegue enxergar todas as transações, né? Você consegue olhar a chave pública e você acompanha. Então, essa chave aqui, olha quanto que ela já fez. Ela já transacionou aqui 100 milhões e tal. Você não sabe quem é a pessoa, mas você sabe que é mais ou menos que se você tivesse agência e conta. Essa agência e conta já fez 1 bilhão de reais em transação. Eu não sei se é do Thiago ou do João, né? Mas você sabe... Por enquanto não é de ninguém. Não é de nenhum de nós. Mas essa é a grande questão. Não pode mudar isso. Então, no piloto, agora que a gente acabou de subir o nosso nó, né, no piloto, o objetivo é como que a gente lida com essa questão da privacidade. Aí, passado isso, vem outros desafios. Então, tem bastante desafio. E aí você falou da gente estar no piloto, para nós é muito bacana, né? Voltar naquele 5 anos atrás, quando a gente começou a área, falar de inovação, entrar, né, na inovação do sistema financeiro, se posicionar como essa empresa de tecnologia que pode ajudar os bancos, além do core, né, que a gente já ajuda como infraestrutura. Isso foi um trabalho de construção muito bacana da equipe toda, da TecBan como um todo, a ponto da gente chegar, né, poder participar, se inscrever e falar assim, a gente tem conhecimento e capacidade, podemos, né, atuar junto ao Banco Central e às demais instituições, porque é um trabalho em conjunto, né? Passar pelos desafios em conjunto, ver quais são os problemas, né? Bater cabeça, aprender e tal.
E aí a gente foi selecionado. Um monte de instituição tentou, né, participar, se inscreveu e a gente foi selecionado junto com um consórcio que a gente montou, né? Então a gente montou um consórcio, tem várias instituições, aí em termos de Banco Árabe, Basa, o pessoal do PinBank, ClearSale, Dynamo, AWS, enfim, a gente juntou um monte de expertise, o pessoal do CPQD, eu esqueci de falar alguém, desculpa, mas a gente juntou um time, o pessoal da Foxbit, para trabalhar nisso, porque é muita coisa. É um monte de questão de segurança cibernética. Tem bastante trabalho para fazer. Tem um ponto legal aí, Thiago, da fala, que a gente estava falando de privacidade, segurança e tudo mais. Como você vê... Porque, por exemplo, a gente observa um pouco que o Pix gerou uma certa insegurança a ponto de ter aquela trava ali de um valor depois de determinado horário e coisas do tipo, né? Como você vê a segurança, não digo de senhas e cibersegurança, mas a segurança da sociedade mesmo, com toda essa inovação aí que você consegue ter um acompanhamento de dados mais profundo? A questão da segurança... Sim, na medida que a gente está inovando e tornando o mundo mais digital, também os fraudadores estão aí olhando para, né, criar né, enfim, engenharia social, tem muita coisa, né? Perfeito. Mas é interessante porque isso só ele exponencializa, né? Na medida que você vai para a internet, você vai para o digital, tudo fica mais... né? Fica muito maior. Uhum. Não que não existisse fraude antes também. Perfeito. Né? Na rua, né? Enfim, aquela monte de coisa. Mas por isso que eu acho que o Banco Central faz uma coisa muito bem feita. Assim. Esse negócio tem que ser feito de uma forma muito, né, controlada, né, adequada. Não pode ser uma rede pública. Então, escolher uma rede de blockchain, mas é uma rede privada. Enfim, vai ter um controle tremendo. Em termos de cibersegurança, até nas próprias transferências, seja no Pix, no TED, etc., né, os bancos investem muito em segurança. Sim. O grande problema, investe bastante, não que isso não seja um problema, porque todo dia todas as instituições financeiras estão sofrendo ataque e barrando esses ataques cibernéticos e tudo mais. Né? O grande problema é a engenharia social, que é você enganar a pessoa, né, se fazer passar por uma outra pessoa e a pessoa te transferir um dinheiro. Então, essa questão da engenharia social, cada dia está muito mais bem feita, né? Tem gente que o cara copiou a URA de um banco. Sim. Eu tô sabendo de uma dessa que o cara liga e fala assim, tá acontecendo alguma coisa na tua conta, só para você ter certeza que você está falando com o banco, liga nesse número, e o número é parecido com o número do banco. E aí cai lá, digite a sua agência e conta, e é a mesma voz, é o mesmo tudo. Digite número 4, tá? E a pessoa vai indo e cai lá no fraudador. Então, assim, a gente vai ter cada vez mais educar a população, alertar a população, né? E trazer a população para próximo para não cair nesses golpes, né? Então, tem um trabalho que esse trabalho ele é feito por todo mundo, né? Então, agentes, bancos, tal, cibersegurança, muito investimento, o tempo todo olhando para isso, todos os controles. Isso é feito, vai ser feito, vai continuar sendo feito. Mas aí a população você precisa trazer ela junto, porque cada vez mais vai estar no celular. Então, poxa, todo dia a gente ouve falar de golpes cada vez mais bem pensados, bem elaborados, né? Bem elaborados, né? Um dos que está em alta agora é o aplicativo copiado do banco. Sim. Você entra lá, é o mesmo aplicativo. Exato. E aí ele só pega o gatilho na hora de fazer o Pix, ele muda os dados ali para você não ver. E aí quando você vai ver o Pix que você fez, não foi para a pessoa que você queria, o valor que você queria, e já foi tudo embora. Mas tem uma fala do Custódio, né, nosso head de segurança lá na Certz, que ele fala, cara, o investimento em cibersegurança sempre vai ser grande, sempre vai existir. A pecinha que movimenta é a pessoa. Então, o treinamento com a pessoa tem que ser constante, contínuo e cada vez mais aprimorado também, né? Exatamente. Então, você receber uma ligação, tem que sempre ficar com os dois pés atrás, porque é muito bem feito, E gente que trabalha com isso, né, pode cair, porque a mente também é impressionante. A nossa mente, ela cria desculpas para
justificar aquilo que você está fazendo. Né? Sim. Então, por isso que as pessoas acabam caindo nisso. Né? Então, E muitos dos golpes pautados no medo também, né? Na Sim. questão de você mexer com a emoção da pessoa. Mas é um tema muito complicado aí, Sim. beira até a psicologia. não, mas é uma questão totalmente psicológica, porque que ele consegue se pegar você, né? O golpe simples, troquei meu número do WhatsApp, me faz um pagamento aqui e tal. Por que pessoas esclarecidas caem? Porque ele pegou naquele momento, ele usou as palavras, né, que fazem né, um gatilho que Sim. na tua mente, e você segue naquele caminho sem se questionar. Será que é melhor eu ligar para meu filho, tal? E por aí vai. Outro dia um cara que trabalha comigo, o Marcos, estava falando, ligaram para ele, mas se passaram assim, a pessoa fala super bem, não, porque aqui, Sim. então, você isso, aquilo, tal. E aí ele foi conversando. Aí o cara falou assim, agora eu só vou te mandar uma mensagem pra gente confirmar, pra você confirmar que somos nós mesmos que estamos falando, tal. E aí você clica, tal. Aí fala, Aí vem vou te mandar uma mensagem. Aí pronto, né? Vem o negócio que ele captura o teu celular e já era. E aí ele falou, olha só... Na última etapa ali... assim, o Apple também, né? Você recebe... Eu tive caso de ter celular roubado, você... coloca um novo, você recebe um SMS falando, você quer recuperar seu celular ou verificar onde ele está, clique aqui, né? Ele vai pedir todas as suas credenciais para fazer aquele ataque e aí ele tem acesso a tudo, né? Sim. Mas essa área de segurança da informação é uma área que só cresce, né? Sim. Os investimentos só crescem e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Se você olhar a Gartner ali, ele está sempre ali. É uma área que só topo, cresce, né? é algo que o investimento tem que ser feito mesmo, porque é a segurança, né, das pessoas e dos clientes ali que estão acessando aquelas informações. Agora, Thiago, voltando até pro tema mais financeiro da coisa. Como toda essa movimentação digital, cara, contribui também para, entre aspas, um dinheiro globalizado? Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um Pix hoje para minha prima que está na Inglaterra, eu não consigo. Ainda hoje. Ou já consigo? Não consigo. A não ser que sua prima tenha conta aqui. Mas eu digo, como você vê essa previsão da movimentação de um dinheiro global mesmo? Como o Drex facilita até a conversão do real digital para alguma outra moeda? Sim. Enfim, como você enxerga isso? Eu acho que esse é o sonho, né, do Banco Central, mas acho que é um dos objetivos, é facilitar pagamentos transfronteiriços. Né? Hoje você tem intermediários nessa relação, porque tem que ter, mas acaba que até na importação e exportação. Imagina que bom que seria se você pudesse, então, mandar um dinheiro aqui direto, sem ter que passar por conversão via outra moeda para chegar na moeda de destino. Mas para isso acontecer, você tem que estar, os bancos centrais têm que estar interligados de alguma forma nas redes de blockchain. Então, aí você tem, né, o Banco Internacional de International Settlements, né, o BIS, estudando também CBDC, olhando também para os outros, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, o que os outros bancos centrais estão fazendo. Então, a gente vai e escolhe uma rede de blockchain, o outro escolhe uma outra, o outro escolhe uma outra. Aí, na hora que você viu, você escolheu um monte, cada um está na sua ilha, e vamos ter que fazer ponte, integração entre elas, para que você possa, então, mandar um real tokenizado aqui e trocar por um euro tokenizado, por um, né, ien, enfim, o que seja, né? Mas, se chegar, o objetivo é esse, é facilitar isso. Imagina um dinheiro programável que vai ser pago na hora que o navio chegar, desembarcar e der um ok na mercadoria. Olha a garantia que o negócio começa a ter. Você já não tem mais o pessoal que você precisa da garantia do banco, da carta, a fiança que você precisa mandar. Então, todos esses processos no meio do caminho vai se tornar muito mais eficiente, muito mais rápido, né? E muito mais barato também. Sim. Então, eu fico olhando assim que o mundo daqui 10 anos, 15 anos, vai ser bem diferente em termos do sistema financeiro. Vai ser muito mais fácil, muito mais barato e vai aumentar o comércio mundial. Então, vai ser bem interessante. Mas uma outra coisa que você falou em termos de sistema financeiro, o que também deve acontecer, pode acontecer, é outras coisas virarem moeda. Você utilizar outras coisas como moeda. Que na medida que você começa a tokenizar e começa a dar valor para outras, então, por exemplo, saca de milho,
né? Então, eu vou tokenizar a minha produção do milho e isso tem um valor. Hoje, um produtor de milho, ele consegue, de repente, utilizar o que está lá em estoque, armazenado num silo, para conseguir um crédito e utilizar esse crédito para comprar um trator. Mas o que ele tem de recurso é o milho que está sendo plantado. Se ele tokenizar esse milho, e esse milho tiver uma garantia, tem que certificar que está lá, que vai acontecer, etc. Mas ele custa 1 milhão, eu pego esse token de 1 milhão e troco com o trator. Ele vai pegar esse token que representa milho, mas que tem um valor e vai trocar por Drex. Enfim, então a gente vai começar a ver outras utilizações, outros ativos sendo utilizados como dinheiro também. Legal. É o escambo 2.0. A gente vai voltar. Essa foi boa. Nem fui eu que falei, não. Eu estou imitando alguém que falou isso lá num evento, mas é o escambo 2.0. Não é minha criação, não, mas eu não sei quem falou. Então Não consegue dar os direitos. Dar os direitos para a Autor pessoa. desconhecido. Autor desconhecido, Powered exatamente. Bom, senhores, vamos para as nossas considerações finais aí. João, Bru, que vocês quiserem trazer aí. Pode ir lá, João. Manda bala. Acho que muito bacana esse papo aí com o Thiago, né? E aqui eu tava até pensando no trocadilho que faz, né? TechBan faz sentido, né? Né? Você viu só uma a empresa integração, assim que acho que grande orgulho, né? E ver a história do Thiago também ali como empreendedor e trazendo essa cabeça de empreendedorismo para dentro, né, da TechBan, junto com as pessoas da TechBan ali, com o Jax, né? Que é o presidente, que também conheço já há um bom tempo também. Então, queria agradecer o fato de vocês terem vindo aqui conversar com a gente. É muito bacana aí, Thiago. E espero que aproveitem as informações e o que ficar faltando, a gente pode, de repente, fazer uma segunda rodada. Né? Um volume 2 aí com o Thiago, porque é muita coisa. Sim. E muita pergunta, até que eu queria até perguntar para ele como é ser sócio do Roberto Justus, né? A pergunta que todo mundo faz, a pergunta que eu mais ouvi na vida. Então eu quero saber, Thiago, vai lá, como que é, cara? Nossa Senhora. Não, foi super bacana, muito bacana, né? A gente estava conversando antes, né? Um divisor de águas na minha vida, né? Tua vida tá indo por um caminho e aí acontece, né, o aprendiz, enfim, e ela tomou outro rumo, né? Para mim foi uma super experiência assim, eu tenho muita gratidão em poder ter essa experiência, né? Porque eu olho para a vida como uma experiência, né? Então, a gente está aqui para ter várias experiências, enfim, deixar alguma coisa de positivo para a próxima geração, né? Então, tem algumas experiências que, puxa, né, quantas pessoas tiveram essa oportunidade, né, de passar pelo que passei, enfim, foi muito legal. E o Roberto é um dos caras, talvez, um dos mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Então, ele é muito, muito bom, muito rápido, um baita do empresário. Não é à toa, ninguém é à toa, né? Ninguém tem sucesso à toa. E o Roberto foi muito legal estar junto com ele. Aí o pessoal fala assim, ele é duro, igual ele é no programa, tal, ou aquilo lá é só uma imagem e tal. Não, ele é um cara, ele é muito simpático, ele é muito agradável, muito engraçado. Então, gente inteligente em geral é rápida, né? Tem tem senso de humor e tal. Tem umas sacadas, umas tiradas, assim, muito legal. Então, foi... Né, no programa, claro, ele precisava demitir, então ele, né, tinha aquela coisa mais do programa, mas no dia a dia foi super bacana e muito verdadeiro o negócio, né? Então, assim, era um programa muito sério. Então, é mais duro ainda do que as pessoas assistiram. Fiquei 3 meses e meio, né, confinados lá num hotel, sem ter contato com o mundo, sem falar com ninguém, só fazendo as provas e tal. As provas seríssimas, e você perdeu, mandado embora, assim, não tem roteiro. E aí depois com o Roberto também era exatamente isso, investiu na minha empresa, toda semana tinha reunião com ele, então como se ele fosse um conselheiro, né? E aí eu ia lá, reportava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele dava alguns direcionamentos ou não, ok, vamos por lá, então... Foi muito legal, sempre tenho ele em boa consideração. Sim. Não, da minha parte eu acho que eu só reforço o mesmo ponto que o João trouxe ali de agradecimento, a pergunta também muito boa, que eu tava aqui matutando. Exato. Mas eu agradeço porque, assim, não só pra gente, mas também quem tá em casa, é uma experiência única de estar aqui ouvindo temas relevantes do futuro, vamos chamar assim, e com pessoas importantes assim como você. Então, de verdade, eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui com a gente.
Obrigado. Não tão importante assim, mas Com certeza. a gente Todo mundo tem a que ser gente tenta importante. trazer conhecimento Com certeza. e compartilhar. Mais uma vez, obrigado. Tiagão, pergunta bem direta. Valeu a pena deixar de ser doutor lá atrás, cara? Que sua mãe questionou? E aí? Continua sendo doutor. Ah, não. Boa só se pergunta, fez boa uma Bíblia. pergunta. Sem dúvida, sem dúvida. É isso que a gente acabei de falar, né? Assim, puxa, por um lado, né, a advocacia é um baita de uma profissão, né? E cresceu muito, financeiramente também cresceu bastante e tal. Mas a coleção de experiências que eu tive nos últimos... Eu saí em 2005, então vai 15, 18 anos agora. Puxa, bastante já. Nossa, que horror. Nem sabia que fazia tanto tempo. Mas a coleção de experiências, puxa, não tem igual. Então, Legal. Eu digo que sim, que valeu bastante a pena. Legal, cara. E você estava comentando aí de como você espera que seja daqui nos 10, próximos 15 anos, cara. E é bonito ver essa trajetória de ver você ativamente construindo esses 10, 15 anos que vão ser lá na frente. Então, Legal. parabéns para você e para a TechBan, para todos os hubs que você comentou aí também que estão fazendo parte dessa história. Obrigado. Pessoal, valeu. Esse foi mais um episódio do Tech Faz Sentido. Espero que você tenha curtido com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aliás, eu estava vendo esses dias que 60% das pessoas que acompanham o nosso canal são reincidentes e não são inscritas. Então, Olha só. se inscreva para receber sempre esse conteúdo, ser notificado aí. Também compartilhe com aqueles que você acha que possa fazer sentido. E espero que esse episódio também tenha feito sentido para você. Valeu! Valeu.